Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Rafael Rodeiro, CEO e fundador da Ribbon. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Vitor. Rafael, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organizações descentralizadas, o que é isso, por que os negócios de impacto precisam começar a olhar para esse formato. Uhum. Mas antes de tudo, para a gente começar a conversa, eu queria que você contasse para o ouvinte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Sensacional. E obrigado de novo pelo convite, Vitor. Muito bom estar aqui. Super feliz. Eu acho que minha trajetória começou em Brasília, né? Afinal das contas, o Sabin também acaba tendo uma boa base pessoal aqui, então acabou sendo bem parecido. Não só eu, mas os outros dois fundadores da Ribbon, né? Nós somos três. Eu, João e Juju. O nome é Carlos, mas o apelido é Juju, não tem como. E, cara, a gente começou a Ribbon, né? Um pouco antes a gente se conheceu no Movimento Empresa Júnior, os três com 21 anos, super novos, cada um com experiência empreendedora já nas costas, e também no Movimento Empresa Júnior, né? Então, comecei, por exemplo, um projeto de portar um blog de autoconhecimento de jovens para jovens, algumas outras coisinhas também, Juju também, por exemplo, de processamento de ingressos de shows, de eventos, etc. Então a gente tinha uma trajetória ali empreendedora, só que a gente sentia que faltava mais. Né? Nessa aí que a gente falou, cara, vamos criar uma startup então que faça algo que a gente quer muito que aconteça, que é aumentar as doações. Sim, vamos. Então vamos embora. Então foi aí que a gente começou, eu e o João Juju, em 2016 ali, quase para 2017, a gente quis lançar uma plataforma nova, algo que fosse muito novo mesmo e que incentivasse, mudasse o hábito de doação dos jovens. Fosse para os jovens, que acho que estava mudando. Se está mudando nos jovens. Então vamos criar algo novo para os jovens. Vamos nessa. Aí estamos nessa tentativa de criar algo novo há muito tempo. A gente conseguiu, de certa forma, criar algo bem novo agora. Acho que assim, no começo do ano passado, posso dizer que a gente está com certeza. E agora, que nem você disse, a gente vai falar de DAOs, cripto e o que a gente está fazendo agora, onde a gente está entrando também é um ambiente novo. Então, a gente está trazendo um modelo novo para um ambiente novo. Está sendo super desafiador. Você falou que já tinha experiência em startup. Então, antes da Ribbon, foi o quê? Startup não, empreendedorismo normal mesmo. O Juju sim. Quando eu comecei a startup, eu achei, não, tá tranquilo, abri empresa, normal, já começamos duas, tal, projetinhos paralelos, vai. Empresa acho que é uma palavra demais para quem tem 21 anos, vai. Mas, e quando eu entrei no mundo de startup, entendi que vi que eu não sabia nada, né? Acho que para mim, startup é algo tão diferente de empresa quanto órgão público é diferente de empresa, por exemplo. E eu acho que DAOs cripto acaba sendo tão diferente quanto. Para você ter uma ideia, a primeira vez que nós falamos sobre a Ribbon aqui no Inova Social foi em 2017. Olha aí. De lá para cá já são 5 anos, muita coisa mudou, né? Para quem não conhece, explica direitinho o que é a Ribbon, o que ela faz, como que é o processo hoje. Não vamos ainda falar do futuro. Tá. Como que funciona hoje o processo? Hoje. O que a Ribbon faz? A gente gera novos doadores para caridade. De uma forma diferente. Ao invés de a gente chamar as pessoas para doar, tipo, Vitor, vem cá, doa para o projeto tal. Aí a gente manda o pessoal de colete amarelo, ou um boleto, ou um anúncio. Ao invés de a gente fazer dessa forma, a gente manda dinheiro para as pessoas. A gente manda um voucher de doação já pago para as pessoas, para que elas tenham experiência de doação para elas mesmas. É como se fosse aqui, Vitor, toma aqui R$1 para você doar para qualquer uma dessas 5 ONGs. O que acontece é que a gente faz isso com milhares de Vitors. Alguns Vitors se amarram na experiência de doar aquele voucher, botam a mão no próprio bolso e doam mais. Dessa forma, a gente gera novos doadores. Quem paga esses vouchers são outros Vitors, ou filantropos e fundações, que já iam doar. E eles olham para a Ribbon como uma ferramenta de aumentar doações. É assim que funciona. Como assim aumentar doações? Se uma fundação está lá doando R$10.000, por exemplo, para 5 projetos sociais, eles olham para a Ribbon e falam, vamos usar a Ribbon, pega esses R$10.000, distribuem vouchers de doação para 10.000 Vitors. Alguns Vitors pegam aqueles lá, aquele R$1 e doam para os projetos sociais. Se eles não doam, a gente manda para outros Vitors, enfim. Só que alguns deles se amarram e botam a mão no bolso e doam mais. Então os 10.000 viram mais.
Nossa experiência é que a nossa média é aumentar entre 60% a 100%. Super expressivo. Então, os R$ 10.000 de doação de uma fundação para 5 ONGs podem virar 16 até 20, sem que essa fundação faça qualquer algo a mais. Assim que funciona hoje. A Ribbon tem um percentual no extra arrecadado, né, que a gente cobra desse grande doador, ou desse doador. E acho que um outro ponto grande interessante também é que a gente não distribui o voucher nós mesmos. A gente tem parceiros, outras empresas que acabam distribuindo esses vouchers para os próprios usuários delas. Por exemplo, tem um joguinho que a cada vez que a pessoa sobe de nível, ela recebe o voucher de doação. O jogo não está pagando, o voucher já está pago, né? Só que com isso ele consegue gerar mais engajamento. A gente fez alguns testes, é tão alto quanto 40%, essa melhoria de engajamento. Então, super interessante para eles. Recompensa super legal, é como se você distribuir dots para os clientes de forma já que os dots já estão pagos. E a gente cresce tendo mais essas integrações, mais plataformas como jogo, ou a cada vez que você responde um questionário, ou cada vez que você vai na academia com o Gympass, ou a cada vez que você, enfim, faz alguma coisa online, você recebe um voucher. Quanto mais parceiros desses, maior a gente tem, mais pública, mais paz a gente tem. E do outro lado, mais doadores a gente tem, querendo aumentar a doação, enfim, mais doações são aumentadas, né? Então, esses são os nossos dois agentes, nossos dois lados do efeito de rede. Ô Rafael, em 2020 vocês saíram na lista das 100 startups mais inovadoras da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Vocês, como eu já falei aqui, já têm um histórico, já são reconhecidos como uma social tech importante do cenário brasileiro, e agora vocês vão fazer uma mudança para uma DAO, né? Uma organização autônoma descentralizada. Então, antes da gente falar dessa mudança, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é uma DAO. O que é uma DAO? Olha, sabe cooperativa? Parece muito. Parece muito. Eu acho que é isso. Uma DAO é uma cooperativa, só que ao invés de serem papéis em ações normais, são em cripto. E o que é a diferença entre cooperativa e uma empresa normal é que quem se beneficia, né, o cliente na ponta, ele tem participação ativa, né? Ele tem como se fossem ações da empresa. Uma DAO é isso. E o que a gente está virando, a gente está construindo uma DAO em cima de um protocolo. E essa é a grande inovação de cripto, assim. Como seria uma cooperativa que, em vez de funcionar como parte agrícola, funcionasse em cima de um código aberto, de código open source. Esse foi o grande experimento que foi lançado em cripto, no final das contas, posso dizer, sei lá, 2015, 2016. E as aplicações estão sendo absurdas, assim. Quando você olha a dinâmica, como funciona sem isso e com isso, eu acho que é aí que é um grande benefício para social tech, especificamente social techs. Posso falar mais disso depois. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Por que mudar para esse formato e quais são as vantagens para uma empresa como a Ribbon virar uma DAO? Por que a gente quis virar um social DAO desde o começo, um protocolo DAO, né? A gente ficava incomodado, porque a gente era uma empresa com fins lucrativos no setor filantrópico. Por que a gente ficava incomodado? Não é porque a gente acredita fielmente que quem faz o bem merece ganhar mais dinheiro. Ponto. A gente tem uma sociedade que fala, nossa, se você quiser ser milionário ajudando pessoas, nossa, você é um parasita, assim, nossa, tá bom, tudo bem, difícil de engolir, mas se você quer ser bilionário e não ajudar ninguém, não, aí tudo bem, vamos te botar na capa da revista. É uma construção de valores que está errada, assim. Tem um TED, um dos maiores TEDs do mundo, do Dan Pallotta, você já apareceu aqui no Nova Social, fala especificamente disso, um dos mais assistidos no mundo, perfeito, assim. Dan Pallotta fala porque a nossa visão sobre caridade está totalmente errada. E ele bate de frente contra esse dilema cultural, que é ganhar dinheiro ou fazer o bem. Na verdade, não deveria ter esse dilema. Só que, mesmo a gente não acreditando nisso, e a gente tem essa dificuldade de várias pessoas acreditarem nisso, a gente tem uma dificuldade lá na frente, é estrutural mesmo. Não tem como fugir. Se a gente é uma empresa com fins lucrativos, a gente vai ter acionistas, vai ter distribuição de lucros, dividendos. E a gente vai ter desalinhamento de interesses entre clientes e dividendos, entre acionistas, como, por exemplo, o Uber. Todo mundo, muito fácil de ver o Uber, Facebook. Muito fácil de ver o Uber, por exemplo. Pega um Uber uns 2, 3 meses atrás em São Paulo. Os motoristas não estavam querendo por conta do preço alto da gasolina, e a Uber não aumentava a plataforma. Enfim, as pessoas que estavam fazendo aquilo acontecer
não estavam com os interesses alinhados com os acionistas, né? Os investidores da Uber para receber dividendos. Então, empresas com fins lucrativos, quando elas ficam gigantes, elas tendem a voltar para o lucro. E se volta para o lucro, se perde o contato com quem está na ponta. São interesses diferentes. E se a gente não for uma empresa com fins lucrativos, a nossa outra opção seria uma empresa, ou uma organização sem fins lucrativos. Não uma empresa social. E isso, no TED da Ampaloto, por exemplo, mostra em dados o quanto isso atrasa o crescimento do setor social no mundo. Em números, em dados, é fantástico esse TED, por isso que vale a pena mostrar. A quantidade de empresas que passaram na marca de 100 milhões e a quantidade de projetos sociais que passaram na marca de 100 milhões. Não é só esse dilema cultural, mas a estrutura não facilita as organizações ficarem gigantes. E se os nossos problemas são gigantes, as organizações sociais precisam ser gigantes. Desde 2017, 2018, a gente entendeu o DAO. A gente entendeu que DAOs é um meio termo, não é uma empresa com fins lucrativos, nem uma empresa sem fins lucrativos. É uma coisa diferente, é um meio termo. Possibilita esse alinhamento de interesses por conta do token. Como, posso falar mais, mas esse é o porquê. Não tem discrepância entre acionistas, divisão de lucros e pessoas que estão usando a plataforma, se beneficiando delas. Caraca, então é melhor os dois mundos. Não é um nem outro, é os dois. Então, desde sempre a gente quis virar um protocolo DAO e a gente está super feliz de virar agora. Que legal. Só lembrando o ouvinte que tudo que a gente está falando aqui, os links, esse próprio TED, a gente vai colocar na descrição do episódio. E eu não sei se esse TED já foi, eu não consigo lembrar agora. Se ele já foi publicado no Inova Social, mas se ele não foi, com certeza ele vai ser publicado lá nesse episódio que a gente está gravando aqui sobre organizações descentralizadas. Rafael, recentemente vocês lançaram um guia não oficial de imersão em Web3. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse processo interno. Você está falando aí, desde 2017 vocês estão olhando para a DAO e tudo mais, mas teve um processo interno. Como que surgiu esse guia e como que foi esse processo? De novo, a gente vai colocar o link na descrição aqui, vocês falam um pouquinho como foi, mas é aquela coisa, nada melhor do que escutar do pai da criança como que foi toda a criação e o processo interno. Cara, o que aconteceu? A gente precisava criar algo novo. Então, para chegar no modelo que eu expliquei para agora no podcast, a gente deu umas 4 pivotadas. Isso tudo na Web 2. Web 2, que é o Web normal, que a gente está aqui. Depois de a gente conseguir criar esse modelo de negócios único, que não tem no mundo, essa coisa dos vouchers de doação que eu expliquei, não existe. A gente ganhou da startups, a gente ganhou um prêmio muito legal da Bill e Melinda Gates Foundation também, como uma das maiores inovações do mundo na área de filantropia. E na hora que a gente encontrou algo super novo, a gente falou, pronto, agora sim dá para a gente colocar em blockchain, dá para a gente colocar em cripto, vai ser legal. Não só isso, mas também, antes de 2020, não tinham ferramentas para fazer isso de uma forma fácil, viu? Era muito, muito difícil. As DAOs antigas, acho que mais antiga tem a MakerDAO, de 2017, 2018, e foi super difícil de construir. E em 2020 teve o DeFi Summer ali, teve um lançamento de vários novos projetos que viraram DAOs e que a gente se inspirou muito e pôde usar as ferramentas que eles construíram para poder usar dentro de casa. Então, depois que a gente montou algo novo, a gente tinha um time que estava montando algo na Web 2, na internet normal. Os fundadores, principalmente eu e o Juju, na parte técnica, a gente estava bem profundo em blockchain, a gente foi, cara, vamos agora ver como a gente vai pegar isso tudo que a gente construiu e colocar num protocolo em cripto e lançar uma DAO para controlar esse protocolo. Perfeito, vamos fazer isso? Vamos. A gente pegou mentores do mundo, a gente pegou o cara da A16Z, da Andreessen Horowitz, o Alex, a gente trouxe o pessoal da Winklevoss, a gente trouxe uma galera muito boa da Blockchain Capital, enfim, trouxemos. Aí a gente levantou uma rodada de investimento para lançar isso de forma internacional. Beleza, a gente está com grana, a gente sabe o que fazer, mas a gente tem um time inteiro que, por mais que eles já sabiam um pouquinho o que era blockchain, tinha umas pessoas novas que não sabiam, mas não era tão fundo, e as coisas avançam rápido. Então a gente falou, cara, a gente tem um gap de conhecimento interno no time. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Gente, vamos parar tudo que a gente está fazendo. Em 2 semanas a gente vai fazer uma imersão de cripto. Eu e o Juju, a gente criou um guia bem prático, bem voltado assim. E a ideia é que todo mundo trabalhe junto. Quem não entende nada de cripto e quem já entende um pouquinho vai fazer essa imersão.
E em 2 semanas é pra gente tentar sair de lá. E a gente montou o guia, só que a gente ficou surpreso. A gente ficou surpreso com o resultado do guia. A gente não esperava. A galera aprendeu muito rápido. Não, foi sem condições, pô. O que a gente aprendeu em 8 meses, assim, batalhando, eu e o Juju, e lendo o link, falando com o mentor, e falando não sei o quê. Cara, a galera entendeu em 2 semanas e fizeram mais. Por exemplo, no primeiro dia, o pessoal não sabia o que era alguns não sabiam o que era blockchain, não sabiam o que era Ethereum. No dia 2, eles estavam fazendo stake de um Liquidity Pool token na exchange descentralizada na Solana. É difícil de pronunciar isso aqui. Tipo, a galera do podcast deve estar achando que eu sou maluco. E para falar a verdade, eu demorei 8 meses para entender isso e eu mesmo não tinha feito isso. Eles fizeram no dia 2. É muito mais fácil você aprender quando você faz. A gente deu R$ 1.000 para cada um para eles comprarem scripts para testar. Isso quebrou muito a barreira, né? Aí a gente pegou. A galera, cara, fez muito mais coisa que isso. A galera criou NFT, vendeu NFT, criou DAO, votou em DAOs entre si, usou redes paralelas como o XDAI, que tipo, super difícil de usar, e a galera fez. Enfim, isso tudo em 2 semanas. Foi fantástico, assim, para cobrir esse gap. Só que foi tão fantástico que a gente falou, cara, não tem conteúdo direito em português. Tá faltando pra galera na internet. Falei, pô, então peraí, vamos pegar isso e vamos publicar online. A gente só deu um tapa assim para se melhorou até um pouquinho, ficou mais fácil de ler, porque era interno, a gente estava no Google Docs e tal, botamos num blog e lançamos em português para todo mundo ver e, e ver se, né, democratiza mais o conhecimento. Facilita horrores, facilitou para a gente aprendeu de graça, porque a gente não dá esse passinho a mais e publica para todo mundo, né? Foi muito legal de ver esse guia, e a gente, de novo, vai colocar o link aqui na descrição, porque até eu vou dar o meu depoimento. Eu já estou acompanhando esse cenário já tem algum tempo, e tinha algumas coisas que ainda ficavam, uma dúvida aqui, uma dúvida acolá, e eu fui passando rapidamente, claro que eu pulei, né, algumas etapas desse guia, mas aonde eu tinha dúvida eu ia lá e falava, não, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu quero aprofundar. Então eu ia olhar e fazer, pô, tá, agora eu entendi aonde isso se conecta. E é muito legal ver esse guia, porque tudo isso que a gente está falando aqui, a pessoa deve estar pensando, a gente é maluco, né? O que é isso? O que é stake? O que é pegar cripto e colocar e fazer uma DAO? Enfim, eu convido a todos que estão ouvindo esse podcast a conhecer esse material. Eu acho que ele faz bem o caminho do principiante até o, vamos dizer assim, o pré-avançado. A gente sabe que o avançado também envolve, às vezes, um pouco de conhecimento até de programação e tudo mais. Então eu digo pré-avançado, mas foi exatamente o que o Rafael disse. Você já vai saber fazer muita coisa só com esse guia. Rafael, você acredita que o futuro vai ser moldado em blockchain? Eu queria entender qual que é a sua visão de Web3. Claro, sempre puxando aqui para o tema do Inova Social, que são os negócios de impacto, os impactos sociais. Como que você tem essa visão aí da Web3? A gente tem uma questão, queria fazer um comentário antes de você responder. Quando a gente fala em NFTs, por exemplo, tem uma onda de pessoas, como que eu posso dizer qual que seria a palavra, mas tendo um bloqueio em relação ao tema, porque fala, tem impacto ambiental, isso é uma besteira. Claro, a gente tem muito golpista também, então tem uma outra parcela que fala, não, isso aí é lavagem de dinheiro. E a gente sabe que alguns problemas aí já estão sendo resolvidos. A parte de lavagem de dinheiro, de golpistas, assim como tudo foi na vida, desde a Web 1, eles existem, então não tem o que fazer e vão continuar existindo quando a gente tiver a Web 4, Web 5, Web 6. Mas, por exemplo, ao caso do impacto ambiental, isso já está sendo resolvido, principalmente se né, realmente acontecer a Ethereum 2.0, mas a gente tem outras criptos e tokens que já trabalham com impacto ambiental mínimo, né? A gente conversou outro dia com o CEO da Moss, e a gente falou muito sobre crédito de carbono. E na época a gente não entrou nas discussões em relação ao impacto ambiental do token. Mas eu acabei tendo uma conversa com ele muito legal posteriormente, e ele fala, olha,
para você poder fazer a compensação de carbono de uma operação em Polygon, né, que está dentro da rede Ethereum, e eu acho que quem está nos ouvindo aqui, quando olhar o guia, vai entender melhor ainda do que a gente está falando. Ele falou: eu preciso juntar várias operações em Polygon para aí poder fazer uma compensação de uma fração de carbono. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você acha que vai ser esse futuro. Chocante. Eu acho que o que está caindo na mente das pessoas é que a cripto é uma ferramenta que, para mim, a maior inovação dessa ferramenta é organização, né? Como as coisas são organizadas. DAOs. E mais especificamente das DAOs, DAOs protocolos, né? Que regem um protocolo. É tão louco que é o seguinte: eu não consigo mais ouvir pizza apresentações de empresas Web 2 normais, startups de tecnologia normal. E, por exemplo, é tão louco que, cara, a Ribbon antes era uma empresa, a gente começou testando a empresa Web 2. E você olha e fala, cara, Rafa, você está pegando tudo que você fez, você está lançando open source, código aberto? É. Rafa, você está pegando toda a sua receita e você está zerando ela? A gente está pegando toda a nossa receita, está comprando ações do mercado e está jogando de volta para clientes. Rafa, você está dizendo que você está distribuindo ações para clientes? Você está dizendo que isso aí levantou 3,5 milhões de dólares para ser lançado internacionalmente de investidores capitalistas mesmo? É doido. Isso é doido. Isso é doido. Você pensar que um projeto open source, usar receita, consegue retornar dinheiro para todo mundo, consegue retornar dinheiro e consegue fazer algo que nunca foi feito antes, por conta da DAO, por conta dos protocolos da DAO, é algo magnífico, pô. É algo que não tinha como ser feito antes. E quantos projetos que podem fazer o bem para o mundo de forma aberta e que podem se beneficiar desse alimento de interesses e que o mundo pode ser muito melhor, estão por aí, estão engavetados por aí, ou podem ser criados em cima disso. São vários, milhares. Então, eu acho que principalmente para projetos sociais, a gente consegue quebrar uma barreira que a gente ficava ou fins lucrativos ou sem fins lucrativos. A gente consegue criar empresas maiores e de forma mais rápida. Ah, como assim mais rápida? Cara, é só pegar alguns exemplos práticos que estão acontecendo no setor financeiro em cripto. Protocolo de empréstimo, a Andressa investiu lá numa startup de empréstimo nos Estados Unidos, online, digital. O que eles fizeram em 5 anos foi incomparável ao que bancos estavam fazendo. Eles ficaram muito mais rápidos, muito gigantes. E enquanto eles investiram na MakerDAO, que é um protocolo de empréstimo aberto, uma DAO, a MakerDAO fez em 1 ano o que a outra startup fez em 5 anos. Cresceu muito mais rápido, muito melhor. Rafael, você acredita? Você falou, na verdade eu vou dar um passo atrás. Você chamou de cooperativas em criptos, as DAOs, né? Você acredita que os negócios de impactos no futuro eles serão uma DAO? Eu queria entender um pouquinho, eu acho que o ouvinte também vai querer entender, qual que é a vantagem de adotar uma DAO e não ser, por exemplo, uma OCIP, uma ONG ou uma própria cooperativa? Tem um livro muito bom, muito legal, que fala, é o do Frederic Laloux, Reinventando Organizações. Bem bom ele. Basicamente o que ele fala de níveis de consciência das pessoas e fala como as organizações são organizadas, né? Com base nesse elemento de nível de consciência. E é basicamente assim, meio que bem direto ao ponto. Exército, igreja é azul ali, e depois tem empresas normais, laranja com fins lucrativos, e cooperativas, por exemplo, são verde, assim. Ao meu ver, vários protocolos DAO estão no nível acima até do que o verde, que é o amarelo. O teal, que é chamado no livro também. Então, tem alguns estudos que mostram que há um nível de consciência maior e essas empresas tendem a criar coisas que nunca foram vistas antes. Então, a pergunta é, todas as organizações vão virar DAOs? Não. Todas as DAOs vão ser boas? Não, também não. Vão ser aplicações? Acho que também não. É que nem você falar, todas as empresas podem virar cooperativas, ou, por exemplo, todos os exércitos podem ser empresas.
né? Eu vou botar um modelo de gestão de empresa normal no exército, acho que talvez não funcione. Então, existem modelos de gestão diferentes, mas o que eu acho que é uma nova inovação, um novo tipo de gestão interna. E se ele está lá, ele pode gerar soluções novas. E se a gente tem tantos problemas que são organizações pequenas, lutando contra problemas globais, gigantes, a gente pode ser criativo e implementar esse modelo de gestão novo dentro. Tem muita gente fazendo coisas só DAO. Eu acho muito potencial, muito grande os protocolos DAOs, que usam código open source com as DAOs. Eu acho que eles que são o maior nível de escalabilidade que pode ser maior. Mas tem pessoas que acreditam que só a DAOs por si só, um modo de facilitar essa cooperativa de forma online, gestão online, e novos processos de governança facilitados por meio desses tokens, já é um avanço significativo por si só, tecnológico. Eu acho que ele é um avanço, mas acho que é unânime, menor do que o botar uma DAO ainda, um protocolo em cima disso. Acho que é super, super, super inovador mesmo, assim. E com certeza vão criar coisas novas. É por isso que criaram o Ethereum, para criar isso. Todo Ethereum foi criado para serem construídos protocolos assim. Códigos open source que têm uma economia própria, podem viver e podem crescer e ficar gigantes. E todo mundo ficar feliz com isso, não só porque é bonito, mas porque pode ficar gigante. Então, cara, tá aí, tá na mesa, tá todo mundo se compartilhando isso, acho que tá na hora. O mundo já tá vendo isso como uma hiper inovação. É, Temos muita sorte de estar na era da internet, que a gente pode ter acesso a esse conteúdo. Tem a barreira da linguagem, acho que por isso que a gente precisou fazer o guia em português, até para a gente internamente. Isso facilitou assim, muito, muito forte. Mas eu acho que o Brasil tem potencial de tecnologia e potencial de inovação e criatividade muito grande e problemas muito grandes para serem resolvidos, né? E, cara, eu espero ver muito mais protocolo DAOs por aí, ou só DAOs por aí no setor social, com certeza. E se algum ouvinte estiver criando, tentando criar e querendo criar, não importa se lê o guia ou não, acho que vale muito a pena. Se quiser mandar uma mensagem, por favor, me manda, assim. Eu acho que eu estou numa missão de espalhar mais como muda, né? Como a dinâmica interna de uma organização muda quando se vira um protocolo DAO. E por quê? Não é da boca para fora, não é pouca coisa mesmo, não. Tem um monte desses termos em inglês, o que dificulta horrores, e aí um monte de pessoa falando frufru e tal. Mas, cara, não é frufru, é uma puta inovação que estão falando desde 2014, galera. Tipo, não rola de fechar os olhos para isso. Rola de entender e rola de criar coisas maravilhosas com isso. A Ribbon, não, a gente não está sendo mais uma empresa com fins lucrativos, cara. A gente está sendo. E a gente tinha levantado investimento privado, gente. Não era uma parada super simples de fazer. E agora, quando a gente não está, a gente está captando mais dinheiro privado. É tipo controverso, assim. A gente não está sendo uma empresa com fins lucrativos mais, a gente está abrindo código e fazendo. E, cara, isso está sendo muito mais atrativo, vai dar para ser muito maior? Dá. Então, eu vi isso na própria pele, né? Eu estou vivendo isso. É, poxa, é super empolgante falar isso, acho que eu até me perco, assim. Mas, gente, quem quiser, me manda mensagem, por favor. O seu contato Nova Social e do Vitor também, me manda direto contato, que super para aprender. Tem o nosso canal Discord, a gente sempre posta coisas também. Tem canais separados para ensinar pessoas, falar com todo o time da Ribbon. Nossa, coisa demais, dá pra fazer muita coisa mesmo. Ô, Rafael, foi o que eu te falei. Eu tô acompanhando esse cenário já tem algum tempo, mas eu pelo menos não vi nenhum case brasileiro adotando a DAO ainda. Para algumas pessoas que perguntam para mim a respeito de DAO, de NFTs e tokens, eu falo que a curva do amadurecimento a gente ainda está ali nos inovadores, a gente ainda não chegou nem nos early adopters, né? Aham, concordo. Você viu algum modelo, pelo menos no Brasil, ou talvez lá fora? Eu gostaria que fosse aqui no Brasil. Você fala assim, poxa, isso aqui está sendo feito de uma forma interessante, principalmente para o nosso setor de impacto social. Nossa, super difícil. Inclusive mundo, viu? No mundo inteiro, até no mundo tem poucos, assim. Tem alguns, mas são poucos. O Gitcoin, por exemplo, é super bacana, a gente conhece, a gente se inspirou muito, né, no pessoal do Gitcoin para fazer o nosso tokenomics, mas o mundo é difícil dar exemplos. No Brasil também é difícil. O pessoal da Moss criou o token, por exemplo. Eu tenho mais exemplo de DAOs no Brasil, mas tem a Fingerprints DAO. E quando você entra no site, nessa Fingerprints, até o nome é em inglês, né? Porque acaba sendo criado por brasileiros, mas para o público internacional. Porque, nem se diz, são inovadores, se fosse só em português, esse é um público muito pequeno.
todo projeto novo agora está tendo que ser bem inglês mesmo, assim. Acho que Fingerprints DAO, e conheço alguns outros projetos que estão lançando protocolos e virando DAOs, como DeFi Basket e Pods, por exemplo. Mas eles são, por exemplo, no mercado financeiro. Então, DAO, protocolo DAO mesmo, no Brasil, acho que talvez a gente esteja se estruturando para ser a primeira. A gente não lançou ainda, mas a gente está se estruturando. Não queria, não é que legal ser a primeira, não é isso. É triste ser uma só. Podia ter muito mais. Essa, aliás, era a minha última pergunta. Onde vocês estão nesse momento? Mas antes, eu queria fazer uma outra pergunta. Você acredita que a grande barreira para o brasileiro entender o que são as organizações descentralizadas, então talvez ainda esteja na língua? Porque você falou que o problema ainda tem muito material em inglês. E até mesmo as próprias DAOs brasileiras estão sendo feitas em inglês. Então, a gente vê bastante coisa assim. Claro, isso foi uma provocação, perguntar se você já tinha visto algum case brasileiro, porque eu acredito que vocês vão ser o primeiro. E eu acho que assim, não acho que é triste, mas eu acho que é desafiador. Porque você ser o primeiro, você não aprende com o erro dos outros, né? Então tem esse grande ponto. Mas você acredita que a grande barreira está na língua ou a gente ainda tem alguma barreira no Brasil que atrapalha da gente já tá olhando para esse cenário do blockchain como um potencial, principalmente para o setor de impacto, que lá fora está se olhando um pouquinho melhor? Língua. Língua. Assim, sim. Agora sim, além da língua, é um conteúdo difícil de absorver por si só. Se você for pegar para trás, imagina um maluco falando como é que ia ser uma SA. Tipo, 1.700, 1.600, como é que funciona uma empresa? Como é que funciona acionistas? Como é que funciona board? Como é que funciona... Cara, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. As pessoas não dá para entender isso, não. A DAO tem um salto de entendimento. DAOs e organizações descentralizadas por meio de tokens têm esse salto de entendimento. Então precisa ter isso. Só que não é só isso, não. Não tem conteúdo em português. Não tem. Tem alguns raros. A gente lançou o guiazinho buscando outros guias em português, tá? O nosso guia é um compilado de várias coisas em português. Além da língua, esse salto de entendimento de um novo tipo de organização. Precisa entender, olhar isso como novo aspecto. São novas dinâmicas e refletir aonde essa dinâmica, no que muda, né? Um exército vai ter board de acionistas? O que é isso? Onde que muda ali? Se a pessoa só conhece exército, ela não vai entender o board de acionistas. Se a pessoa só conhece empresas ou CIPs, né, ela vai ser difícil dela entender como é que funciona uma DAO. Mas vai entender, dá para entender. Não é nada de outro mundo. Acho que 1-2 semanas bem estudadas, sai do outro lado. Você sai do outro lado. Todo mundo está saindo do outro lado. Dá para sair do outro lado. É difícil de achar conteúdo mais mastigado e mais fácil, mas dá, gente. Vai sair sim. Rafael, para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu confesso que daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando, porque tem bastante coisa, foi o que você falou, tem pouco conteúdo em português, então tem bastante coisa para ser falada. Em que momento vocês estão hoje da DAO e o que vocês estão vendo como os próximos passos e quando que a gente vai ter uma DAO da Ripple? O nosso passo agora a gente acabou de pegar uma rodada, a gente não anunciou ela ainda, por isso que eu não falei tão aberto assim, rodada de captação com investidores internacionais para lançar o protocolo. Lançou o protocolo, ou seja, lançou todo esse código que da Ribbon a gente fez abertamente, código aberto, né, o open source, e vai começar a rodar. A gente espera que a gente consiga fazer isso nos próximos 2 a 3 meses. Depois disso, a gente vai lançar o token, que vai governar esse protocolo. Lançou o token no protocolo, isso já é a DAO, né? Já é a DAO se formando, já é o lançamento da DAO. Então, a gente prevê ali, provavelmente, setembro, outubro desse ano, se tudo correr certo, tudo correr bem. Então, a gente está nesse caminho, assim, até outubro de lançamento. Protocolo, token e DAO, modelinho de governança.
Para quem quer entender 100% mais do que eu poderia explicar dentro de um podcast, dentro do guia daquele guia Web3, tem alguns dias que a gente discute todo o white paper, que é todo o protocolo da Ribbon, toda a descrição de tudo que acontece e toda a nossa forma de token. São 2 dias, 2 partes lá, 2 sessões lá do guia, de forma muito profunda, com o nosso próprio time. E a gente tem reuniões, 2 reuniões gravadas de 1 hora do nosso time tirando dúvidas e debatendo. É o time interno da Ribbon. Falou, cara, não tô entendendo, Rafa, na moral, como é que é isso aqui? Então, é até sem cortina nenhuma, assim, é de trás do backstage completamente. A gente gravou e publicou isso, tá? Tá lá a nossa reunião no Zoom interna. Então, não só isso, mas todos os documentos que explicam todas as intenções disso e tudo também. O legal é o português e inglês, né? Na internet tem mais o inglês, assim, publicado, tem o português também, mas todo o áudio, toda essa reunião, tudo em português e dúvidas reais, ali a gente debatendo realmente, a galera entendendo, então é muito legal de ver o processo da pessoa entendendo. Pode ser a mesma dúvida que não dá para caber no podcast, nem dá para caber no próprio documento mesmo, né? No próprio texto. E num vídeo a gente conseguiu tirar essas dúvidas, gravar e, cara, acho que só de perguntas dos nossos funcionários sobre como funcionaria. No guia tem um apêndicezinho na parte de dúvidas, eu acho que tem umas 7 páginas de dúvidas e respostas em escrito também, não só o vídeo. Tá lá também. Então, acho que o material mais rico que dá para explicar como a gente está fazendo é lá, a gente abriu as portas mesmo e falou, a galera tá aqui, por favor, velho, mais gente para trocar ideia. Acho que nem sei disso, é desafiador, né? É desafiador, é difícil achar pessoas. Pra gente fechar, quem pode participar dessa DAO da Ribbon? Assim que a gente lançar o token, todo mundo pode comprar esse token, pode participar, e quem interage com o protocolo, com a própria Ribbon, ganha. Então, se você é um doador ativo na Ribbon, parabéns, você vai ganhar tokens, como se fossem ganhar ações da Ribbon. E de forma retroativa, então mesmo se você estiver fazendo isso hoje, você vai ganhar de forma futura. Quanto isso vai valer e como eu vou vender, isso é super futuro, não consigo dar a resposta agora, mas a gente já pode falar com certeza que quem já usa a Ribbon já vai ter, e é participante ativo, né, tipo, doa real do próprio bolso lá dentro, e plataformas que são integradas com a gente já vão receber de forma retroativa. Quem está fazendo isso hoje vai receber no futuro, lá em outubro vai receber com o que já está fazendo hoje. Então, quem participar da Ribbon hoje já pode garantir um lugarzinho lá na frente, e lá na frente tem como participar lá na frente, continuar ganhando Ribbons, vai ser sempre assim, quem é usuário da Ribbon, é ativo, né, assinante, está doando lá dentro, sempre, depois de outubro, vai receber tokens. Se você tem tokens, você participa da DAO. E se você não quero doar, eu quero ser mais rápido, tem como comprar e participar da DAO também, lá no futuro. E você compra de quem está vendendo, pode ser de outra pessoa, viu? Pode ser de outras integrações, pode ser de qualquer outra, assim. Acho que isso é o mais legal. Todo mundo no mesmo barco. Investidores, empreendedores, usuários e funcionários. Rafael, muito obrigado pelo bate-papo. Foi o que eu comentei, eu acho que tem muita coisa a se falar. Você falou que foram 2 semanas de imersão, então a gente tem muito a estudar ainda, não cabia dentro do podcast, mas eu acho que você contou algumas coisas aqui que se agregam àquele guia que vocês produziram. É muito legal ver uma iniciativa como essa, brasileira, 100% brasileira, se preocupando em produzir também conteúdo em língua portuguesa também. Então, do meu lado, parabéns pela iniciativa. E queria agradecer mais uma vez, então, pela sua participação. Vou deixar aqui você encerrar e convidar o ouvinte a participar não só da DAO, mas também de todo o ecossistema da Ribbon. Lembrando o ouvinte que todos os links que o Rafael comentou, a gente vai colocar aqui. Então tem link para o Discord da Ribbon, tem link de Twitter, tem link até de livro que o Rafael indicou aqui. Aproveite. Bom demais. Pô, eu queria começar parabenizando demais, Vitor. Muito bom, cara. Acho que foi a primeira entrevista direta, assim, em português, de cripto, cara. E saiu de um meio social que eu tive, né? O maior de trocada de ideia mesmo, com
com mídia, com qualquer pessoa, assim, raramente, é difícil de achar pessoas que conseguem trocar ideia e conversar sobre. E fiquei muito feliz de sair de alguém de impacto social, do Inova, que a gente conhece há tanto tempo. Super obrigado, assim, primeiro, e parabenizar, assim, isso tá super raro, e obrigado pela possibilidade de contar mais, de verdade, o que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente não consegue contar tudo, porque é muita coisa. Mas aqui a gente conseguiu contar tudo, assim. Obrigado mesmo. Gente, de novo, acho que eu já falei, só meus agradecimentos. Vitor, os links vão estar aí embaixo, vai colocar. Vitor, de novo, muito obrigado. Quem quiser lá mandar mensagem, entra no Discord, etc. Acho que é isso. A DAO a gente acaba fazendo com que a Ribbon não seja mais só nós. A DAO é totalmente descentralizada. Então, daqui a 4, 5 anos, acho que a Ribbon acaba sendo um organismo vivo, assim, o que vai acontecer com ela, onde ela vai virar e o quão bem ela vai fazer para o mundo. Eu estou torcendo muito que seja muito bem para o mundo. Está na mão de todo mundo que está participando, né? Então, quem quiser participar também mais ativamente, é só me falar. E tem muita coisa pela frente, assim, com certeza. Muito obrigado de novo pelo espaço. Rafael, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.